Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância. Vamos orar a Deus para que nos dê o seu entendimento, para entendermos, para compreendermos a sua palavra e para colocar na nossa vida prática, para que possamos assim representar a Cristo aqui nessa terra, enquanto estivermos vivendo neste mundo. O tema da lição dessa semana nos fala quando se vêem fraquezas e erros. Quando se vêem fraquezas e erros. E o texto bíblico nos diz assim, Gálatas 5, 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O Espírito de profecia diz assim: não precisamos ser tão zelosos para com nossos irmãos e, nesse zelo, negligenciar a obra que precisamos fazer por nós mesmos. O erro de outra pessoa não vai melhorar o nosso caso. Então nós podemos ver, queridos irmãos, que o trabalho do Espírito Santo é nos tornar mais semelhantes a Cristo. É nos colocar no padrão divino, no padrão que Deus deseja para a nossa vida, né? E se nós andarmos no Espírito, nós agradaremos a Deus, né? Se andarmos de acordo com a vontade do Senhor, o fruto do Espírito Santo será colocado em nossa vida. Então, nós iremos produzir pela vontade divina o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a paz, né? A paciência, o domínio próprio, a fidelidade. Tudo isso é algo de bom que Deus quer que a nossa vida revele, né? Revele as suas características em nossa vida. Agora, de outra parte, se nós desobedecemos a Deus, agora se andamos na carne, se damos lugar ao velho homem, se nós habita ainda o velho homem, se nós damos lugar à carne, o lado da carne vai produzir os seus frutos também, que é as obras da carne são invejas, vanglórias, iras, né? Impurezas, dissensões, prostituições, e afetará os nossos relacionamentos, tanto para com Deus, quanto para com o nosso próximo, né? E as obras da carne, então, são letais, porque destroem relacionamentos, destroem amizades, destroem famílias, destrói a nossa intimidade com Deus, né? Então, as obras da carne são letais para a nossa vida. Por isso nós precisamos viver pelo Espírito. Quando nós vivemos uma vida na carne, quando nós vivemos uma vida no velho homem, nós deixamos de enxergar os nossos próprios erros, nós deixamos de enxergar as nossas próprias culpas e começamos a ver apenas os erros e as falhas do nosso próximo, do nosso irmão. E muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para nós mesmos, muitas vezes nós nos esquecemos de fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria situação diante de Deus, né? E às vezes temos um zelo cego, né, de querer forçar o irmão a viver uma situação que muitas vezes ele não está ainda preparado, ou que na nossa mente nós criamos um padrão tão alto e queremos que os outros cumpram, né? E sendo que nós mesmos ainda não cumprimos esse padrão que nós mesmos estabelecemos, né? Então, muitas vezes nós nos esquecemos da misericórdia de Deus, nos esquecemos da conciliação, nos esquecemos da paciência que o cristão deve ter, nos esquecemos de deixar o Espírito Santo implantar em nós o fruto, o seu fruto, né? E então nós nos esquecemos então que convivências, né? A convivência com as outras pessoas, os nossos relacionamentos podem trazer situações, né? Tanto no trabalho, como na faculdade, na família, na igreja. Então, todas essas situações que aparecem na nossa vida, Deus deseja que pratiquemos, então, a sua verdade, né? Nós devemos exercer a paciência de Cristo ao suportar as fraquezas e os erros das outras pessoas que são do nosso convívio, né? Do nosso próximo. Devemos falar, sim, a verdade, mas devemos falar a verdade com amor, tentando resgatar as pessoas, não buscarmos uma lupa para ficarmos ali todo o tempo vendo os seus erros. Mas se alguém errar, devemos, em amor, em vigilância, ajudá-lo a se erguer, né? Lembrando que nós mesmos somos passíveis de erros.
nós mesmos podemos cair, lembrando que muitas vezes caímos e Deus tem tido misericórdia de cada um de nós, hein? Então, devemos então ver essa situação também, porque muitas vezes nós nos esquecemos dos cuidados de Deus em relação a nós, né? E nos esquecemos de demonstrar o amor que Deus tem demonstrado para conosco, para o nosso próximo, né? Muitas vezes nós nos esquecemos que maior foi e é a paciência de Deus em relação à nossa pessoa para conosco, né? E muitas vezes nós nos esquecemos de exercer essa paciência, muitas vezes nós esquecemos de exercer essa misericórdia em relação ao nosso próximo, em relação aos nossos irmãos. E é por isso que a palavra de Deus vem hoje nos advertindo, fazendo um trabalho, né, de nos orientar para vivermos bons relacionamentos, tanto para com Deus quanto para o próximo. E quando surgirem situações de adversidade, situações em que nosso próximo caia em erro, nós devemos então aprender como devemos seguir os passos, assim como a palavra de Deus requer de cada um de nós. O primeiro tópico nos fala sobre nós e os outros. Vamos ver aqui a advertência que o apóstolo Paulo nos fala através da palavra do Senhor. Gálatas 5, versículo 25 e 26. Que apelo do apóstolo Paulo ecoa por todas as épocas da cristandade até nossos dias? Se vivemos no Espírito, diz ele, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros, né? Então nós temos aqui o apelo do apóstolo Paulo, que desde os tempos antigos ecoa para cada um de nós, né? Então o apóstolo Paulo nos adverte a não vivermos uma vida na carne, mas nos fala para vivermos uma vida no Espírito, uma vida que agrada a Deus. Ele nos adverte a não vivermos os hábitos do velho homem, porque o velho homem vive na carne e os frutos da carne têm consequências até nos nossos relacionamentos, né? Porque os frutos da carne são a cobiça, a inveja, as brigas, dissensões, né? As situações que criam divisões que não agradam a Deus, problemas, né, que podem ser trazidos para a família, para a igreja, para a sociedade, lá no meu trabalho, na minha vizinhança, né? Então Satanás ele se aproveita do velho homem e dos frutos da carne para trazer esses problemas, e o apóstolo Paulo já vem aqui nos advertindo, né? Porque muitas pessoas irão se achar superiores umas às outras, né? Olha, eu não erro, mas o fulano ali vive sempre em erro, né? Então, muitas vezes aquela pessoa que está em erro não admite seus próprios erros, né? Vive no egoísmo, vive na ganância, não enxerga a sua própria, vamos dizer assim, fragilidade, só enxergará a fragilidade dos outros, né? Então, tudo isso é obra da carne, é obra do fruto da carne, né? E Satanás se apoderará dessas situações para criar dissensões, né? Então, muitas vezes um vai se achar superior ao outro. Nada que meu próximo faz é bom. Então, estarei sempre criticando, estarei sempre falando mal da pessoa, né? Então, Satanás se aproveita e coloca na mente das pessoas, né, para sempre viver buscando um motivo para criticar a outra pessoa, né? Sempre um motivo para falar mal da vida do outro, né? E aquela pessoa se coloca numa posição de julgador, né? Como se ele nunca tivesse cometido erro algum. E vive num zelo cego, fingindo estar zelando das coisas de Deus, mas na verdade está vivendo na carne porque está ficando aficionado, vendo a vida do próximo, né? Os detalhes, os erros, as situações, né? Então tudo isso faz parte da obra da carne. Às vezes a pessoa vive esperando um erro da outra pessoa para viver comentando, né? Para espalhar o boato, mesmo que seja algo verdadeiro, mas tudo isso também causa um cheiro de morte para a morte, né? E então existem pessoas que fazem de tudo para derrubar o seu próximo, para destruir a reputação do próximo, né? Para comprometer a vida do próximo. Então nós precisamos, na verdade, crucificar o nosso eu, precisamos, na verdade, esvaziar-nos do nosso egoísmo e nos voltar para Deus, né? Ver uma vida espiritual ativa, uma vida no Espírito, conforme a palavra do Senhor nos diz, deixando de lado todas as obras da carne, né? Deixando todas as contendas e dissensões, todas as contendas em vão, né?
Tudo isso são oportunidades que Satanás tem para, assim também, envergonhar a obra do Senhor aqui na terra. Ele procura colocar as pessoas umas contra as outras, né? Coloca pessoas que vivem na sua própria justiça, na sua justiça própria, menosprezando seus irmãos. E tudo isso, então, são obras da carne, mas somos advertidos a viver uma vida diferente, uma vida no Espírito, uma vida que agrada a Deus, né? E muitas vezes, quando nós vivemos na obra da carne, quando nós vivemos na nossa própria força, quando nós vivemos na nossa própria justiça, nós esquecemos da misericórdia de Deus, nós nos esquecemos do amor de Deus, do amor que Ele tem tido por cada um de nós e nos esquecemos de exercer esse amor e essa misericórdia em relação ao nosso próximo. Mas não é assim que Deus deseja que vivamos, mas deseja que vivamos uma vida de humildade, uma vida, então, que nosso próximo seja respeitado e que, então, nós vivamos de acordo com uma vida espiritual, a vida que Deus estabelece para cada um de nós. Vamos ver aqui o que nos orienta a palavra do Senhor. Aqueles que não são espirituais frequentemente parecem ter um zelo que excede em muito o zelo dos verdadeiros filhos de Deus. Isso ocorre porque decidiram que o próprio caminho e os próprios planos terão êxito. Dizem a si mesmos: empenharei toda a minha força neste plano e vou trabalhar continuamente até ver o sucesso. Vou persistir até a vitória. Mas toda religião de um homem geralmente se encontra nesse zelo ambicioso, que ele pensa estar de acordo com a ordem cristã. Tirando-se isso, não sobrará nada. São como os fariseus que dizimavam a hortelã, o endro, o cominho, mas negligenciavam as questões mais importantes da lei, do juízo, da misericórdia e do amor de Deus. Todos os que desejam aprender de Cristo devem ser esvaziados da sabedoria humana. A alma deve ser purificada de toda vaidade, orgulho e limpa de tudo que a controla. E Cristo deve ser entronizado no coração. A luta constante na alma que se origina no egoísmo e na autossuficiência deve ser reprimida. E a humildade e a mansidão devem ocupar o lugar de nossa autoestima natural. O segundo tópico nos fala aprendendo o caminho de Deus. A letra A, às vezes, que tipo de experiência quase todos enfrentamos? Salmos 69, 5, 16 a 19. Tu, ó Senhor, bem conheces a minha incipiência. Os meus pecados não te são encobertos. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia, olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado, ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata, livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão diante de ti. Diante de ti estão todos os meus adversários. Então nós vemos aqui em nossa vida, né? Assim como na vida de Davi, todos nós somos passíveis de erros, todos nós somos passíveis de cometermos situações, de cairmos em fraquezas, todos nós somos passíveis de dificuldades, podemos vacilar na nossa vida espiritual, né? Em muitas situações nós podemos não ter o discernimento necessário, o discernimento espiritual, e podemos cair em erro, em pecado, em confusão, né? Por isso Davi disse aqui, olha, Senhor, o Senhor está vendo a minha dificuldade, o Senhor viu o meu pecado, né? O Senhor está vendo que não estão encobertos os meus pecados diante de ti. Mas nós devemos, apesar dos nossos erros, apesar das nossas dificuldades, precisamos nos colocar nas mãos de Deus, nos arrependermos das nossas falhas, das nossas dificuldades, né? Dos nossos vacilos, e sabemos que todos nós temos experiências, né? Experiências boas, experiências ruins na nossa vida, experiências boas, experiências amargas, né? Experiências que muitas vezes passamos e que nos dói o coração, mas devemos
ter a certeza de que de todas as experiências podemos tirar um bom aprendizado, né? E ainda que caiamos, ainda que nos sintamos frágeis, ainda que vacilemos, né? Cometamos erros e passemos por duras provações, devemos nos apegar ao Senhor, devemos nos lembrar de Deus, nos voltarmos para Ele, colocar o nosso caso na sua mão, colocar as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas ansiedades na sua mão, porque Ele de tudo sabe e Ele tudo pode resolver. Diz assim o Espírito de Profecia: quaisquer que sejam suas ansiedades e provações, apresente o caso ao Senhor. Seu espírito estará preparado para a resistência. O caminho se abrirá para que você se liberte do embaraço e da dificuldade. Então estamos vendo aqui, né, que todos nós podemos cair, passarmos por diversas experiências não agradáveis também, mas podemos mesmo assim tirar importantes lições dos nossos erros, né? Todos nós somos passíveis de dificuldades e erros. Agora, a letra B, tendo em mente essa realidade, descreva como devemos agir com alguém que cometeu um erro. Então, diante dessa realidade de que todos nós somos passíveis de erros, todos nós podemos ter uma experiência boa ou ruim, podemos cair em dificuldade, em situações não agradáveis diante de Deus e dos nossos semelhantes. Diante desse panorama, nós entendemos que muitas vezes o nosso próximo também, ele cai em erro, né? Porque todos nós somos frágeis, todos nós temos dificuldades, né? Pode cair em erro no seu relacionamento, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, né? Então nós devemos também ver que o nosso próximo também cai em situações, né, de dificuldades, em fraquezas e erros, assim como nós também somos passíveis, o nosso próximo também é passível de cometer erro, de cometer equívoco, de cair em situações não agradáveis, né? E precisamos nos colocar no lugar da outra pessoa, né? Como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos na situação dessa pessoa, né? Como você gostaria de ser tratado, como se você tivesse caído, cometido erros, né? Então nós temos aqui o conselho da palavra de Deus quando acontecerem situações e acontecer um momento, né, que devemos então nos relacionar com alguém que cometeu algum erro, né? Como devemos agir com alguém que tenha caído em alguma situação. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejais também encontrado, para que não seja também tentado, né? Então nós devemos sempre tratar as dificuldades dos nossos irmãos, as dificuldades do nosso próximo, como se fossem as nossas dificuldades, né? Porque nós também somos passíveis do mesmo erro, né? Temos aqui o conselho dado pelo apóstolo, tratar com mansidão, olhando por nós mesmos, porque nós também, em algum momento da vida, podemos ser tentados na mesma situação, podemos estar passando pela mesma situação futuramente, né? Então devemos tratar com humildade o irmão, falando a verdade, né? Mas com amor, com espírito de mansidão. Assim diz Jesus também. Aqui temos o conselho do próprio Cristo. Mateus 18, verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ele e ti, só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão, né? Então, a palavra do Senhor Jesus aqui nos orienta mostrando que o objetivo da nossa conversa com um irmão que cai em erro é ganhar o nosso irmão e não desanimá-lo, né? Mas ajudá-lo, animá-lo para que ele volte, seja restaurado. Esse é o objetivo, né? Se alguém cai em erro, nosso primeiro objetivo é tentar ajudar para que aquela situação não se repita, é tentar ajudar para que aquela pessoa possa superar o seu dilema, superar a sua dificuldade, né? Então está aqui o conselho de Deus diante dessas situações. Diz assim, o Espírito de Profecia, diz assim a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é que nos orienta qual deve ser o nosso procedimento. E aqui nós temos a orientação bíblica do apóstolo Paulo e também de Jesus, né? Nos orientando
o procedimento que devemos ter quando o nosso irmão cai em erro, né? Como nós devemos proceder para com algum irmão que caia também em dificuldade. Diz assim o Espírito de Profecia: se você está triste porque o seu semelhante ou amigos estão fazendo coisas erradas para o próprio mal, se eles forem surpreendidos em falta, siga a regra bíblica. Repreende-o entre ti e ele só. Mateus 18,15. Ao ir ao encontro daquele que você supõe estar em erro, certifique-se de falar com um espírito manso e humildade, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não há outra forma de restaurar o errante senão no espírito de mansidão e gentileza e terno amor. Seja cuidadoso nas maneiras, evite qualquer coisa no olhar ou nos gestos, nas palavras ou no tom, que lembre orgulho ou autossuficiência. Guarde-se de dizer uma palavra ou lançar um olhar que exalte você mesmo ou que ponha sua bondade e retidão em contraste com as falhas da pessoa. Evite a mais distante aproximação do desdém, da arrogância ou do desprezo. Com cuidado, evite toda aparência de raiva. E, embora use de linguagem simples, evite reprovação e acusação injuriosa. E que não haja nenhum sinal de cordialidade além do sincero amor. Acima de tudo, não haja sombra de ódio ou má vontade, nem amargura ou azedume de expressão. Nada além de bondade e gentileza pode fluir de um coração amoroso. No entanto, todos esses frutos preciosos não precisam impedi-lo de falar da maneira mais séria ou solene, como se os anjos estivessem olhando para você e você estivesse agindo em referência ao juízo vindouro. Tenha em mente que o sucesso da reprovação depende muito do espírito com que é dada. Não negligencie a oração fervorosa para que possua uma mente. Não negligencie a oração fervorosa para que possua uma mente humilde e para que os anjos de Deus possam ir adiante para trabalhar no coração dos que você está tentando alcançar e assim abrandá-los por impressões celestiais, a fim de que os esforços em favor deles possam ser úteis. Se algum bem for realizado, não tome nenhum crédito para si. Só Deus deve ser exaltado, só Deus faz tudo. Então nós vemos aí a orientação da palavra do Senhor diante dessas situações, né? Precisamos então aprender muito sobre a palavra do Senhor. O terceiro tópico nos fala sobre a regra de ouro da fala, o que deveria nos ajudar a resistir à tentação de comentar com outros as faltas de uma pessoa. Lucas capítulo 6, verso 31, Provérbios 25 e verso 9, né? A palavra de Deus vai nos mostrar, né, duas regras importantes aqui, antes de falarmos da vida de alguém, né, do nosso próximo. Antes que caiamos nessa tentação, precisamos então observar a palavra do Senhor. Diz assim, Lucas 6,31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Provérbios 25, verso 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, mesmo e não descubras o segredo de outro. Então pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo e não descubra o segredo de outro, né? Nós devemos conversar com as pessoas, mas não devemos levar, né? Pegar os fatos que conhecemos da vida das pessoas e sair espalhando por aí, né? Então a palavra do Senhor aqui nos orienta sobre a regra de ouro, né? Precisamos nos esforçar para nos colocar no lugar das outras pessoas, né? Nós devemos imaginar a situação que essa pessoa está passando, né? Quando ouvimos algum comentário a respeito da vida de alguém, olha, fulano de tal fez isso, fez aquilo. Precisamos nos colocar no lugar do outro, nos pensarmos como se fosse o outro, né? Como agiria no lugar dessa pessoa, né? Aí, assim, nós poderemos ter uma melhor visão da situação, nós poderemos, então, entender melhor as atitudes da outra pessoa diante da situação que ela passou, né? E dessa forma poderemos medir, né, melhor
como serão as nossas palavras na hora de fazer algum comentário em relação àquele fato, né? Fazer um comentário em relação à vida de um irmão, né? Então nós precisamos nos colocar no lugar do outro, assim como a palavra do Senhor aqui nos diz, né? Como que você quer ser tratado, assim você deve tratar o outro também, né? Então nós precisamos mudar os nossos hábitos, né? E mesmo em relação a esse hábito da maledicência, de falar da vida dos outros, de falar das fraquezas dos outros, de propagar as dificuldades dos outros, né? Diz assim o Espírito de Profecia: você justificou o ato de ter falado mal de um irmão ou irmã ou do próximo a outros antes de ir até a pessoa e dar os passos que Deus absolutamente ordenou? Você diz: não falei com ninguém até que fiquei tão sobrecarregada que não pude me conter. O que sobrecarregou você não foi por acaso uma clara negligência do dever de assim diz o Senhor? Você está sob a culpa do pecado porque não foi ao ofensor para lhe declarar a culpa a sós, entre você e ele. Se você não fez isso, se desobedeceu a Deus como poderia ter sido de outra forma, pois o coração estava endurecido enquanto pisoteava a ordem de Deus e odiava ao seu irmão ou ao seu semelhante? E que forma você descobriu? E que forma você descobriu para acalmar a consciência? Deus a reprova pelo pecado de omissão quando deixa de revelar a um irmão a culpa dele. E você se justifica e se conforta por um pecado de responsabilidade, espalhando as faltas de seus irmãos a terceiros. Cometer pecado é o modo correto de agir, de conseguir bem-estar? Cometer pecado é o modo correto de conseguir bem-estar? Então as pessoas acabam falando das outras pessoas, né? Da vida das outras pessoas, não conversaram com essa pessoa, não dialogaram, não orientaram. E às vezes dão a desculpa, né? Que estavam sobrecarregados, né? Ao invés de conversarem com a própria pessoa, vão espalhar para outras pessoas a dificuldade do seu próximo, né? E aqui a palavra de Deus diz que é pecado ter esse tipo de conduta, né? Cometer pecado é um modo correto de conseguir bem-estar. Então estou, né, com a cabeça cheia, vou falar mal da vida da outra pessoa para ficar melhor, né? Na verdade, a palavra de Deus diz que isso é um pecado, não é correto fazermos dessa forma. A letra B. Ao abordar alguém sobre suas faltas, como essa pessoa pode reagir? No entanto, qual é o nosso dever, independentemente do risco? Então, irmãos, diante das situações, às vezes precisamos conversar com alguma pessoa, né, que caiu em dificuldade, caiu em alguma situação que precisa ser orientada, né? Às vezes acontece que precisamos conversar com alguém, né, sobre as suas condutas e sobre as suas dificuldades, né? Mas essa pessoa pode não reagir bem, né? E pode se equivocar em relação à nossa orientação, né? A pessoa pode interpretar mal a nossa orientação, né? Você tem interesse de orientar a pessoa, mas ela pode então entender diferente e não aceitar essa orientação e pagar o bem pelo mal, né? Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 14:16: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá por seguro, né? Então muitas vezes a pessoa ela vai te tratar mal, muitas vezes não vai dar ouvidos, né, à orientação que recebeu, né? Mas aqui está a palavra do Senhor nos dando a orientação quando surgirem situações dessa mesma forma. Diz assim: ajude aqueles que têm errado, contando a elas a própria experiência. Mostre a paciência, a bondade e a ajuda dos colegas de trabalho. Dos colegas de trabalho lhe deram coragem e esperança quando você cometeu erros graves. Então nós devemos orientar a pessoa, mostrando aquela pessoa que muitas vezes nós também caímos em erros, né? Mas outras pessoas nos ajudaram. Essa outra parte importante. Todos os esforços que você fez para salvar os que erram podem ser inúteis. Então olha a importância. Eles podem retribuir o bem com o mal. Podem ficar furiosos ao invés de convencidos. E se não derem ouvidos a nenhum bom propósito e continuarem no mau caminho em que estavam, e se eles continuarem nesse mau caminho, não derem ouvido, né?
não derem ouvidos, isso irá ocorrer com frequência. Às vezes, a mais branda e terna reprovação não surtirá efeito benéfico. Nesse caso, a bênção que você queria que outra pessoa recebesse por seguir um caminho de retidão, parando de fazer o mal e aprendendo a fazer o bem, voltará para você. Né? Se o errante persistir no pecado, trate-o com bondade e entregue-o nas mãos do Pai Celestial. Você livrou a própria alma. Os pecados dele não repousam mais sobre você e você não participa mais desses pecados. O quarto tópico nos fala humilhados por nossa própria fragilidade. A letra A. Por que devemos vencer a cultura da maledicência, mexerico e fofoca, né? Tito 2, Tiago 4 e 11, né? Então nós devemos vencer o mal da maledicência, né? Porque diante de Deus é pecado, né? Tito 3 e 2. Que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos. Que a ninguém infamem, sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com os homens. Tiago 4 e 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, quando nós levamos sempre em conta, né, somente os erros da pessoa e não levamos em conta também as qualidades da pessoa, né? Então, às vezes, com o espírito de fofoca, maledicência, espalhamos, né, as situações que ocorreram na vida daquele irmão. Quando nós fazemos assim, nós nos colocamos como juízes diante dessa pessoa, né? Nós acabamos tomando a função de Deus, né? E não é essa a função de um verdadeiro irmão, não é essa a nossa função nos dias que estamos vivendo, né? Quem julga retamente somente é Deus. Então nós devemos então ter, na verdade, paciência, mansidão e evitarmos o pecado da maledicência, né? Porque o hábito da maledicência é condenado na Bíblia e é um ato que serve para destruir, né? O povo de Deus, destruindo os relacionamentos, será destruído então o povo de Deus, né? Porque o povo de Deus também se baseia em relacionamentos. E a maledicência tem esse poder, né? Satanás se aproveita dessa situação da maledicência para destruir os relacionamentos e destruir a confiança dos irmãos uns nos outros, e assim vai propagando os problemas, né? Então, se eu acho que uma pessoa está em erro, a primeira pessoa com quem devo conversar é essa pessoa, né? Trazendo ali uma orientação, trazendo ali uma oração, não com terceiros, né? Que não tem nada que se intrometer na situação, né? Não com terceiros que irão propagar os erros, né? Mas devemos buscar primeiro essa pessoa que está com dificuldade, orientá-la, ajudá-la, né? Pois às vezes a própria pessoa está cometendo erros, mas ela não tem, assim, vamos dizer assim, ela não percebeu que está em erro, né? E às vezes falta em nós um espírito de querer ajudar, de ir lá, orientar, né? E às vezes, por causa de uma orientação, por causa de uma conversa, essa pessoa pode se organizar e pode mudar de vida, né? E assim, como diz a palavra do Senhor, ganhar o teu irmão. Mas muitos, ao invés disso, vendo a situação da pessoa que está em possível erro, né? Acabam propagando a situação, aumentando, né, a conversa. E muitos problemas deixariam de existir se seguíssemos os passos corretos, né? Como a palavra de Deus requer de cada um de nós. Não fale mal de ninguém. Não ouçam mal de nenhum homem. Se não houver ouvintes, não haverá divulgadores do mal. Se alguém falar mal de outros diante de você, impeça-o. Recuse-se a ouvi-lo, mesmo que as maneiras dessa pessoa sejam sempre suaves e a índole gentil. Ele pode professar apego e ainda assim lançar insinuações dissimuladas e esfaquear a pessoa pelas costas. Recuse-se resolutamente a ouvir, ainda que o mexeriqueiro diga que não está aguentando e que precisa falar. É claro
não aguenta porque está com um maldito segredo que se separa verdadeiros amigos. Vão sobrecarregados e aliviem-se do próprio fardo pela maneira indicada por Deus. Primeiro vão até o irmão e falem com ele, a sós, sobre o erro dele. Então está aí a orientação da palavra do Senhor para nós, né? A letra B. Letra B. O que acontece quando a pessoa em erro se recusa a ouvir? Mateus 18, 16 a 17. Mateus 18, 16 a 17. Diz assim: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então nós vemos aqui o procedimento que é dado pela palavra de Deus, né, em relação às situações que devemos conversar quando um irmão ou uma irmã, o nosso próximo, está em erro, né? Devemos conversar primeiro com essa irmã. Se ele não der ouvido, se não mudar a sua conduta, nós precisamos então levar 1 ou 2 pessoas, né, pessoas de reputação ilibada, pessoas de confiança, para conversar com essa pessoa, né, para tentar salvá-la, vamos dizer assim, né. Em último caso, devemos levar então o caso à igreja, se ela não der ouvidos, né. Então nós vemos aqui como é o procedimento que é trazido aqui pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, né. Então nós devemos, com essa atitude, ajudar, né, na restauração da pessoa. Se ela não ouvir, então precisamos então trazer as pessoas que poderão nos auxiliar no aconselhamento, na orientação. E se assim não acontecer, o caso deve ser levado à igreja. Se isso falhar, leve com você 1 ou 2 amigos e fale com o faltoso na presença deles. Se esses passos falharem, informe a igreja. Nenhum incrédulo deve estar a par do menor detalhe do assunto. Contar isso para a igreja é o último passo a ser dado. Não publique essas coisas aos inimigos da nossa fé. Então estamos vendo aí a orientação, e as pessoas do mundo não precisam ficar sabendo das situações que ocorrem no meio do povo de Deus, né? Primeiro você conversa com a pessoa, entre você e ela, depois leve 1 ou 2 irmãos, né? Isso sem espalhar a conversa para ninguém, né? Isso sem espalhar a conversa para outras pessoas que não resolverão o assunto. Isso sem espalhar a conversa para pessoas que não poderão resolver o problema, né? Mas seguindo essa regra bíblica e também não trazendo, né, esses assuntos a ouvidos de pessoas que são inimigas da fé, da palavra de Deus, né? A letra C. Explique o que pode fazer dar certo ou arruinar a verdadeira restauração. Gálatas 6, 2 e 3. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, né? Então nós vemos aqui como nós devemos fazer, né? Quem restaura verdadeiramente uma pessoa é o Espírito Santo, é Deus, né? Mas nós podemos ajudar, nós podemos auxiliar nesse processo de restauração quando nós vamos lá e aconselhamos a pessoa, quando vamos lá e damos uma palavra de ânimo, quando vamos lá e orientamos da maneira correta, né? Não espalhamos as conversas, né? Mas quando levamos a carga da pessoa também conosco, né? Sabemos que a pessoa pode ter falhado, mas estamos ali em espírito de oração, ajudando, né? Carregando as cargas uns dos outros, né? Então o Espírito Santo pode atuar no coração dessa pessoa e devemos então levar também os cargos uns dos outros, os fardos uns dos outros, né? Porque assim estaremos auxiliando no processo de restauração. Mas se ao contrário nós espalharmos a conversa, criticarmos a pessoa, né? Criarmos situações de condenar a pessoa, né? Então isso vai arruinar o processo de restauração. O Espírito Santo poderá ser rejeitado porque a pessoa estará magoada, porque foi, né? Aquela situação dela foi difundida aí de forma maledicente.
Então, assim também nós podemos atrapalhar a obra do Espírito Santo ou podemos contribuir com a obra do Espírito Santo, né? Podemos ajudar no processo de restauração dessa alma que caiu em erro ou podemos atrapalhar o processo de restauração dessa pessoa. Então precisamos estar atentos a isso também, para que possamos fazer da melhor forma correta, da melhor maneira possível, como a palavra de Deus nos orienta. Tenha em mente que a obra da restauração deve ser nosso fardo. Essa obra não deve ser feita de maneira orgulhosa, burocrática ou presunçosa. Que seus modos não digam, tenho o poder ou vou usá-los. E você chegue despejando acusações sobre aquele que está em erro. A obra que nos foi imposta fazer por nossos irmãos não é rejeitá-los, nem os pressionar ao desânimo ou ao desespero, dizendo, você me decepcionou e não tentarei ajudá-lo. Aquele que se apresenta como cheio de sabedoria e força e se inclina sobre aquele que está oprimido e angustiado e ansioso por ajuda, manifesta o próprio espírito do fariseu, que se cobre com o manto da própria dignidade autoconstituída. No próprio espírito, agradece a Deus por não ser como os demais homens e supõe que a própria conduta é louvável e que ele é forte demais para ser tentado. Então vemos aí as orientações da palavra de Deus nesse quarto tópico. O quinto tópico nos fala aprendendo a mais profunda humildade. Aprendendo a mais profunda humildade. A letra A, como podemos evitar que nosso testemunho em favor de Cristo seja arruinado? Gálatas 6, 4 e 5. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Então, irmãos, nós vemos aqui, nós como seres humanos, né, nós gostamos de alimentar o nosso próprio eu, né? O ser humano gosta do poder, gostamos da fama, gostamos da posição, né? Nos vangloriamos dos atos que fazemos, das obras que fazemos, né? Nos gloriamos das próprias obras, né, que fazemos por aí. E nos esquecemos de nos gloriar em Deus, né? Porque, na verdade, nós sabemos que toda glória deve ser dada somente a Deus, né? O nosso coração é enganoso, irmãos. E até os melhores atos que nós fazemos, as coisas melhores que fazemos na nossa vida, os melhores atos de bondade que praticamos em relação ao nosso próximo, em relação às situações da vida, tudo isso é produzido no coração de Deus. E Deus toca em nosso coração, né? Então é Deus que toca em nosso coração para, através do Espírito Santo, para fazermos os melhores atos, fazermos a bondade em relação ao nosso próximo, né? Então, até as melhores condutas que temos aqui na Terra, tudo isso foi porque Deus colocou em nosso coração, né? Na verdade, nós precisamos, então, provar o nosso caráter e ver se está de acordo com a palavra de Deus, ver se está de acordo com a regra bíblica, né? Nós precisamos, a cada dia, para não arruinar a obra de Cristo pelo nosso testemunho, né? Nós precisamos a cada dia depender de Deus. Se nós quisermos que o testemunho de Cristo através de nós seja benéfico, precisamos depender de Deus, né? Precisamos reconhecer que sem Cristo nada somos e nada podemos fazer, né? Somente dessa forma é que nós evitaremos que o testemunho em favor de Cristo seja arruinado. Dependência dele todos os dias, buscando dele o seu espírito, buscando dele as suas características, buscando dele, então, a verdadeira salvação, né? O verdadeiro conselho, a verdadeira sabedoria para as situações da vida. Se nós tentarmos darmos o testemunho da nossa própria força, do nosso próprio braço, será um mau testemunho, na verdade, né? Nós não venhamos, então, a atrapalhar ou destruir os planos de Deus. Uma das maiores maldições em nosso mundo e que também é vista nas igrejas e na sociedade em qualquer lugar é o amor pela supremacia. Os homens se empolgam com a busca do poder e da popularidade. Esse espírito tem se manifestado nas fileiras dos observadores do sábado, para nossa tristeza e vergonha. Mas o sucesso espiritual vem apenas para os que aprenderam
mansidão e humildade na escola de Cristo. Aquele que se considera superior aos irmãos, em juízo e experiência, e despreza os conselhos e admoestações deles, demonstra que está numa ilusão perigosa. O coração é enganoso. Essa pessoa deve provar o próprio caráter e a própria vida pelo padrão da Bíblia. Todo homem deve finalmente resistir ao cair. Todo homem deve finalmente resistir ou cair por si mesmo, não de acordo com a opinião da parte dos que o apoiam ou da parte dos que se opõem a ele, não de acordo com o juízo de qualquer homem, mas de acordo com o real caráter dessa pessoa perante os olhos de Deus. Então nós vemos aí o conselho da palavra do Senhor, né? As orientações que Deus deseja que nós devamos seguir. A letra B diz assim: como nossa influência pode trazer esperança real a outros? Gálatas 6, 6 a 10, né? Deus não se deixa escarnecer, não erreis, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então temos aqui o conselho da palavra de Deus, né? Temos aqui a palavra do Senhor orientando a cada um de nós, né? Como a nossa influência pode trazer real esperança aos outros. Nós teremos uma boa influência, irmãos, quando nós deixarmos Deus guiar a nossa vida. Quando deixarmos o Espírito Santo de Deus guiar a nossa vida, né? A nossa influência trará real esperança quando vivermos uma vida no Espírito, né? Quando deixarmos que o Espírito Santo implante em nossos corações o seu fruto, né? E quando nos afastarmos, então, das obras da carne, quando nos afastarmos do velho homem, né? Porque quem planta na carne, da carne colherá. Agora, quem planta no Espírito, colherá as bênçãos da palavra do Senhor, né? Colherá no Espírito, né? Nós teremos uma boa influência quando nós deixarmos Cristo tomar a direção da nossa vida, né? Quando nós deixarmos, então, que Cristo domine a nossa vida, que o Espírito de Deus trabalhe em nossa vida, então nós nos tornaremos amáveis, nós nos tornaremos educados, nós nos tornaremos tolerantes, né? Misericordiosos, né? E vamos agir como a palavra de Deus deseja que cada um de nós vivamos, né? Nós iremos agir como Deus quer que hajamos, né? Deus nos abençoará, estaremos obedecendo a sua palavra, né? Nós, então, seremos uma boa influência na vida do nosso próximo e poderemos, então, assim, salvar muitas almas, né? Das dificuldades, dos seus erros, das situações de dificuldades que muitas pessoas enfrentam, né? Nós, então, teremos o Espírito de Deus em nossa vida e seremos instrumentos de Deus para a salvação de outras pessoas. Vamos ver aqui o que nos diz o Espírito de Profecia. Até o juízo você nunca saberá a influência de uma atitude amável e atenciosa para com o errante, o irracional e o indigno. Quando nos deparamos com a ingratidão e traição aos sagrados deveres, nos despertamos para demonstrar nosso desprezo ou indignação. Isso é o que o culpado espera. Ele está preparado para isso. Mas a bondosa tolerância os pega de surpresa e frequentemente desperta neles os melhores impulsos e surge o desejo de uma vida mais nobre. Então aquela pessoa que caiu em erro, ele está esperando, né? Que caiamos, né? Que seja feita críticas duras, né? Que sejam faladas palavras de condenação. Ele está esperando o pior, vamos dizer assim, né? Mas quando temos uma atitude diferente, quando temos uma atitude bondosa, uma atitude de misericórdia e tolerância, aquela pessoa ela pode ser ganha para Cristo, né? Mas a bondosa tolerância os pega de surpresa e frequentemente desperta neles
os melhores impulsos e surge o desejo de uma vida mais nobre, né? Então nós vemos aí o que pode acontecer quando nós agimos não pela nossa própria força, mas quando agimos pela orientação, pela influência do Espírito Santo na vida dos nossos amados irmãos, né? Que Deus nos abençoe e nos dê o seu entendimento para compreendermos a sua palavra.